E aí, pessoal, me diz uma coisa, vocês já sabem como gerar esse boxplot aqui dentro do QGIS? Não somente esse perfil de boxplot, mas gerar vários perfis de gráficos, como por exemplo, histogramas em 2D, blocos de barras, skates, violinos. Quer aprender como é que faz isso? Acompanhe esse vídeo. Então tá, de início, bora fechar aqui esse dado. Primeira coisa que você precisa ter ali um dado vetorial, seja ele ponto, polígono ou linha, que tenha essas informações, ou seja, que tenha os metadados suficientes para que você possa gerar um gráfico. Beleza? Então, por exemplo, eu estou usando aqui, vou usar como exemplo um dado de pontos amostrais de áreas de suscetibilidade à inundação e áreas seguras que não são suscetíveis a inundações. E eu reamostrei ali várias características de dados morfológicos, uso de cobertura do solo uso de cobertura do solo e clima. Eu amostrei esses dados usando ali um conjunto de dados matriciais, ou seja, uma série de amostras de pixels e extrair essas informações. E eu quero ver como é que se dá essa distribuição das áreas suscetíveis e das áreas não suscetíveis. Como, por exemplo, aqui o meu dado raster, né? Esses dois pontos, essa estrutura vetorial, que está aqui catalogada em 2 pontos, não inundação e inundação. Se eu abrir aqui o metadado dele, ou seja, a tabela de atributos, eu tenho aqui a minha coleção de dados. O float, né, que são os meus dados de inundação e não inundação, eles compõem ali um dado binário, ou seja, com o seu marcador em 1 e em 0, beleza? E aqui os conjuntos de dados amostrais, no caso, área de contribuição, aspecto, distância dos canais, curvatura do relevo, declividade, o modelo range, altitude em DVI, distância das estradas, o índice de umidade topográfica, o ISP, o índice de potência de fluxo, né, o ISP, e o índice de umidade topográfica, o DWI, além de precipitação, volume de precipitação. Então eu tenho todo esse conjunto de dados amostrais e eu vou usar eles para gerar esses gráficos. Como é que eu gero esses gráficos? Primeiro eu preciso instalar um plugin, que é esse plugin aqui, o Dataplod, beleza? É um plugin recente e para você instalar ele, você vai ter que ir em complementos, gerenciar e instalar complementos. Abriu o gerenciar e instalar complementos, você vai aqui em todos e em busca você procura o Dataplod, beleza? Seleciona ele e clica em instalar. No meu caso já está instalado, então não está aparecendo o nome reinstalar. Você clica em instalar se for a primeira vez. Depois de a instalação super fácil, só clicar, ele vai instalar sozinho e por você clica em fechar. Ele vai aparecer aqui no seu menu de complementos, na sua barra de ferramentas aqui. Caso o seu menu de complementos não esteja visível, você vem aqui em exibir, barra de ferramentas e habilite complementos, beleza? E aí ele vai aparecer. Então você, depois que instalou e carregou o plugin, clique em cima dele e ele vai abrir essa primeira feição aqui. Nele você tem aqui o plot type, que é o tipo de plot que você vai escolher. Por um exemplo, você tem aqui o histograma em 2D, você tem o bar plot, você tem o box plot, contours, tem o histograma, tem o peer chart, que é o gráfico de pixels, né? O polar plot, tem o scatter plot também e o ternary plot. Além, claro, do gráfico do plot de violino, que é o que que é o que eu vou estar mostrando aqui, por exemplo. Se a gente selecionar aqui o gráfico de violinos, na primeira aba, a layer, você vai selecionar o seu dado vetorial, ou seja, o dado que tem as informações dos metadados que você queira comparar. Caso tenha mais de um, selecione aquele que tem o dado. Como o meu só tem um, só está aparecendo ele. Depois, nessa primeira aba aqui, eu vou estar selecionando o float. Por que o float? Porque é o dado que eu quero combinar, ou seja, eu quero pegar esse meu dado binário, que é onde tem as inundações, e eu quero comparar a constância, a relação ali entre
as áreas que têm inundação e as áreas que não têm inundação e as características do meu terreno e as características das minhas variáveis condicionantes, como por exemplo a altitude. Será que as inundações acontecem somente em altitudes mais baixas do terreno? Será que elas não acontecem em altitudes mais altas também? Será que as áreas seguras de inundação são áreas que estão necessariamente a uma altitude elevada em relação às áreas de planície? É isso que eu quero verificar. Então, seleciono o float nesse meu primeiro e vou selecionar aqui a altitude. Percebo que tenho vários, então vou baixar até achar a altitude. Aqui, altitude. Selecionei ele, vai aparecer aqui, ó, float altitude. Você pode estar editando o tom de cor interno do seu boxplot, beleza? Ou seja, aqui do plot de violino, no caso. Então, eu quero que a cor interna dele seja ali um rosa, mais ou menos. E a cor externa, ou seja, o contorno, né, seja em azul. Depois disso, tem algumas estruturas interessantes. Por exemplo, aqui, eu consigo controlar a opacidade também, ou seja, o quanto de cinza fica o meu gráfico ou não. Consigo deixar o meu gráfico na vertical ou na horizontal. Além disso, eu consigo aqui fazer algumas alterações em propriedades. Por exemplo, eu vou deixar aqui no padrão, mas você pode estar alterando isso aqui, vendo qual é a que fica melhor. Mas vou deixar aqui no Outlayer. E aqui aqui embaixo é a mesma coisa também. Você pode estar alterando e brincando um pouco aí com a estrutura de como é que ficaria o gráfico. E por último aqui, você tem duas opções aqui. O single plot ou o subplot. Beleza? Depois você tem aqui uma aba que é o Create Plot Canvas, que é na verdade uma lixeira. E vai, por exemplo, tu fez ali um gráfico anterior, não gostou muito. Antes de tu gerar o próximo, tu clica nela, que é para ela limpar toda a estrutura. E assim você conseguir gerar um gráfico inteiramente novo, porque senão vai ficar sobrepondo gráficos. Então, selecionei aqui as minhas estruturas e eu quero gerar o gráfico. Vem aqui em Create Plot. Beleza, e olha só. Apareceu aqui o meu gráfico. Quero ver de forma melhor. Eu posso estar soltando essa minha aba e estar aumentando a visualização do meu gráfico plot. E olha só, se eu passar com o mouse por cima, percebo que eu consigo ver aqui uma série de informações. Por exemplo, valor máximo de altitude. Aqui, 1 é o meu dado de inundação. Então, 1 é inundação, 0 é não inundação. E eu percebo que as minhas inundações elas acontecem especialmente nessa minha área de interesse aqui, em regiões com altitude abaixo de 5 metros. Enquanto que as áreas seguras, elas estão principalmente aqui em áreas de mais ou menos, aqui cadê? Mais ou menos 7 metros até as áreas de mais ou menos aqui 14 metros. São áreas seguras, áreas que não acontece inundação. E também nas áreas acima dela. Beleza? Então, esses são alguns insights. Além disso, eu posso estar exportando isso como arquivo HTML, que eu posso estar abrindo ali durante uma apresentação em um PowerPoint. Então, todo esse meu gráfico dinâmico ele vai vir junto. Ou posso estar exportando apenas com uma imagem e estar montando ali um layout posterior, tá bom? Além disso, eu tenho aqui algumas abas que nos permitem ali uma dinâmica. Por exemplo, aqui o zoom. Se eu clicar nesse zoom aqui e demarcar aqui, ó, perceba que eu fiz um recorte onde eu consigo ver com um detalhe mais fino toda essa minha dinâmica do boxplot. Beleza? Era isso que eu tinha para mostrar para vocês desse novo e super interessante plugin. Espero que vocês gostem e até a próxima.